Só um minutinho, gente. Vamos lá, gente. Vamos começar então a nossa gravação, tá? E a aula de hoje é uma aula um pouco mais complexa, mas não quer dizer que a gente não vai conseguir, tá? Então vamos prestar atenção do início ao fim e qualquer dúvida vocês podem me interromper no decorrer da aula, tá? É porque é uma parte da matéria bem nova e que não é uma coisa comum que a gente vê no dia a dia, né? Porque falar sobre diarreia, falar sobre doença transmitida por alimentos, a gente consegue falar e são coisas corriqueiras que a gente já ouviu falar, sabe de alguém que ficou doente, sabe de contaminação, pode até não saber a diferença entre uma bactéria, um vírus e um fungo, mas já ouviu falar, né, especialmente em tempos de pandemia. Agora, a BPCC é algo que eu, com certeza, é novo para vocês. Então, é importante a gente prestar bastante atenção. A primeira coisa, né, como é uma coisa muito nova, que vocês não viram ainda, vocês têm que definir para mim, aliás, tem que definir não, a gente vai definir junto aqui o que é o APPCC, né, a primeira coisa que a gente vai fazer na aula de hoje, é definir conceitual o que é o APPCC, né, e aí gera essa cara de dúvida, né, essa cara de poucos amigos, porque realmente é uma sigla, como vocês verão, e é uma sigla muito importante, principalmente para quem vai fazer estágio na área de produção, na área de restaurante coletivo, ou mesmo na área de clínica, mas na área de produção hospitalar, né? Nos SNDs, ou cozinhas hospitalares, ou como o meio, a maneira correta de se chamar, né? As UANs hospitalares. E aí o conceito de APPCC. A APPCC é uma sigla, né, que significa análise de perigos e pontos críticos de controle. E aí, das iniciais do nome, né, desse termo, do significado desse termo, a gente tira a sigla, né, APPCC. Então, aí a gente tem a APPCC, ou em inglês, HACCP, ou HACCP, como alguns ingleses falam, que eu não vou nem me atrever a falar a pronúncia do termo em inglês, quem é bom de inglês aí fala para a gente, tá? E aí a gente tem a mesma definição. Então, esse conceito mostra que o APPCC é uma ferramenta, né, como a gente vai ver daqui a pouco, que vai trabalhar com análise de perigos de pontos críticos de controle. Primeira coisa que a gente tem que pensar em mente agora, colocar em mente agora, a gente vai analisar. Então, tem um trabalho investigativo aí, né? Se é um trabalho investigativo, eu estou fazendo controle higiênico sanitário, num curso de nutrição, eu vou investigar alguma coisa que diz respeito aos alimentos. A contaminação, a cocô na comida, né? Como eu fico brincando que a gente come cocô, a micro-organismos de modo geral, né? E aí está falando de perigos e pontos críticos de controle. E aí já vão pensando na cabeça de vocês. Quais são os perigos que a gente tem, né, nessas etapas de produção de alimentos, né? Quais perigos a gente pode enfrentar? Qual que é o perigo maior? Existem perigos menores? O que a gente teme quando a gente vai fazer um alimento? Pensa a seguinte situação: você vai fazer um almoço no final de semana e esse almoço é para a mãe da sua namorada ou do seu namorado. E você quer muito agradar a sua sogra. Qual que é o maior temor em relação à comida? Ela não gostar da comida? É a comida ficar fria? É você servir comida estragada? Né? Então, vão pensando aí, quando a gente fala em produção de alimentos, quais são os maiores perigos que a gente vai enfrentar, ok?
E aí, dando sequência, qual que é o objetivo do APPCC? O que a gente estuda? Porque o PPCC, ele é uma ferramenta, então entendam isso, é o que a gente chama de ferramenta de gestão. É muito utilizado na indústria, né? Nos restaurantes corporativos, os restaurantes que a gente chama de restaurantes industriais, são restaurantes de firma, nos refeitórios de universidades, como o refeitório do nosso campus, né? E o principal objetivo do PPCC, de utilizar essa ferramenta, é a garantia, a efetividade e a eficácia do controle dos perigos à produção de alimentos. Então, a gente vai utilizar essa ferramenta e vamos aprender hoje como utilizar para garantir o quê? Que os alimentos que a gente vai produzir sejam produzidos com qualidade, sejam produzidos sem contaminação. Tá? Então, é uma ferramenta teórica escrita que a gente vai fazer antes do processo de produção de alimentos, para garantir que na hora de produzir aquele alimento dê tudo certo. Traduzindo em miúdos, é um sistema que identifica os perigos de contaminação durante a produção dos alimentos e em quais etapas esses perigos podem ocorrer ou ocorrem, né? Assim, tenta-se evitar esses perigos para evitar também a contaminação e o surgimento de doenças. Então, a partir desse conceito, a gente observa que a utilização do PPCC, dessa ferramenta, né, que é uma ferramenta teórica, é lápis e papel, no máximo um computador, ela é feita antes da gente produzir alimentos. Para quê? Para a gente produzir alimentos seguros, sem contaminação, ok? A comida estragada, né, ô Eloane? Comida estragada, imagina sua sogra comer comida estragada na sua casa? Nunca mais. Nunca mais você conquista seu namorado ou sua namorada, porque vai pegar mal, né? A gente tem que agradar a mãe. Apesar de que eu tenho a teoria. Quando a gente agrada a mãe, né, do parceiro, da parceira, quando a gente agrada a sogra, o filho ou a filha não gosta da gente de jeito nenhum. Não dá certo. Mas não dá certo mesmo. Se a sua sogra gosta de você, pode saber que tem uma coisa errada. Ou você está tomando um chifre, ou então ele não gosta de você, vai terminar daqui a pouco, esse trem não vai para frente. É uma coisa assim, não, nunca deu errado na vida. Nunca deu. Todas as minhas sogras me amam, por isso que eu nunca dei certo com ninguém. Me amavam, né? Me amam até hoje. Aí pior ainda, é que não dá certo mesmo. Mas é verdade, vocês estão rindo. Apesar de não ser o conteúdo da aula, é para a vida. Isso é verdade. Isso aí eu já fiz, ó, eu tenho 41 anos. Desde, sei lá, 15 anos que eu já namoro, tem mais de 25 anos de experiência para afirmar para vocês. Se a sogra gosta, se a família gosta, quando junta sogra com família, com amigo, acabou. Você pode fazer a melhor comida do mundo que não dá certo. Enquanto que, se todo mundo bota defeito, se ninguém quer, se a mãe detesta, você pode servir cocô no prato que vai dar tudo certo. Tá bom? Aprendam isso. Continuando com a PPCC, a gente vai ver a origem dele, né? Como que se originou esse sistema, essa técnica, né? Essa ferramenta de gestão. Na verdade, tem muito tempo que a humanidade já usa a PPCC, né? A origem no globo terrestre é na década de 50, né? E eles começam a desenvolver essa ferramenta, esse método, para poder melhorar o controle de qualidade das indústrias da Grã-Bretanha. E no início não era com alimentos, gente. Era no processo produtivo, de um modo em geral, de qualquer, enfim, utilidade. E aí, entre os anos 60 e 70, eles foram aprimorando, né, uma companhia chamada Pillsbury Company, né, a pedido da NASA, aprimorou esse método e desenvolveu ele para utilizar na indústria de alimentos. E hoje em dia, a gente, quando fala em PPCC, só lembra da indústria de alimentos, porque é a ferramenta mais usada para garantir qualidade na produção de alimentos atualmente. Tá? E por que a NASA solicitou esse tipo de ferramenta? Por que ela solicitou esse tipo de estratégia para controle de qualidade? Primeiro, porque eles estavam fazendo viagens espaciais e morriam de medo de ter DTA. Já pensou, a pessoa está lá no meio do espaço e dá uma diarreia?
né, onde em locais, chega na Lua, de onde a regra, a gravidade é zero, né, vai sair voando cocô por todo o universo, né? E aí, se sobrar resíduo de alimentos e cair dentro dos equipamentos e começar a dar defeito, no meio do espaço, se uma nave dessas, a Millennium Falcon, do Star Wars, der defeito, como é que faz? Né? Não tem jeito. Então, a NASA solicitou esse tipo de estratégia para controle principalmente para manter a qualidade da produção de alimentos no espaço, para evitar problemas. Mas não que haja produção, né? Quando as pessoas estão embarcadas em viagens assim espaciais, elas se alimentam de uma maneira diferente. São algumas cápsulas, né, que elas vão ingerindo e bebendo água para poder o quê? Manter o estado de nutrição delas, né? Algumas barrinhas de proteína. No entanto, mesmo assim, se tiver algum desses produtos contaminados, a pessoa pode ter uma DTA. E aí não vai ser bom, né? E aí vai acontecer isso, a pessoa vai estar com uma diarreia no meio do espaço, né, olhando aí o smartphone. Mentira, não vai, porque não tem gravidade, não ia ficar sentado no vaso assim. Então, para prevenir isso, a NASA encomendou esse tipo de ação, né, da Pillsbury Company, que ela adaptasse esse método de controle de qualidade para a indústria de alimentos para ser utilizado no espaço. Então, foi a primeira vez que a gente utilizou esse tipo de método. Vocês adoram essa palhaçada, né? Bom, então a gente tem um método, né, que ajuda a identificar em quais etapas pode ocorrer contaminação dos alimentos. É porque é isso que a gente vai descobrir com a PPCC. Quando eu falo assim, nossa, eu fui na padaria e o bolo lá da padaria estava estragado, Lorena. Você sabe me dizer exatamente em que hora que aconteceu essa contaminação? Se foi na hora que fez o bolo, se foi na hora que confeitou o bolo, se foi na hora que guardou ele na geladeira, se foi na hora que colocou ele no balcão da padaria, se foi na hora que partiu o bolo, né? Que horas que aconteceu essa contaminação? Porque se a gente souber, a gente consegue prevenir a contaminação, né? Então, por isso que a gente utiliza o PPCC, porque ele vai nos mostrar em que exato, não em exato momento, mas ele vai nos dar uma noção dos momentos em que pode ocorrer a contaminação. Aí a gente consegue o quê? Diminuir a chance daquele alimento se contaminar e a gente serve um alimento com mais qualidade. Pode parecer besta, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma unidade da Vale do Rio Doce, lá em Brumadinho, que emprega mais de 5.000 pessoas, vocês já imaginaram se a gente serve um bolo de chocolate recheado contaminado? Já falei aqui, né? Vai 2.500 pessoas para casa. Uma empresa como a Vale lucra mais de, sei lá, 100 milhões de reais por dia. Então, 5 dias com metade do pátio de serviço dela parado é um prejuízo humano enorme, porque as pessoas estão doentes, né? Mas principalmente é um prejuízo econômico para a empresa. E parte desse dinheiro ele é revertido para o país. Claro que podia ser mais, né? Porque a gente podia ter uma reforma tributária aí e as grandes fortunas poderiam pagar mais imposto para a gente ter uma educação, uma saúde com melhor qualidade. Mas essa é uma discussão para outro momento. Então, utilizando a PPCC, a gente consegue prever aonde que pode ocorrer a contaminação e a gente pode desenvolver ações para prevenir essa contaminação, tá bom? Aí a outra pergunta, né? Primeiro eu fiquei sabendo o que era a PPCC, depois eu indaguei qual que é o conceito. Agora eu quero saber o seguinte: a gente pode usar esse método em qualquer local que produz alimentos? Será? Na barraquinha de cachorro-quente? No boteco do seu Lúcio? Naquela carrocinha que vende água de coco na porta do correio? Na barraca da feirinha, sábado de manhã, que vende pastel? Não. Não é em qualquer local que a gente pode utilizar o APPCC. Tem um movimento aqui no chat. O que é isso aqui? A Eloane está falando que acha que sim. Não, Eloane, não é em qualquer local. Não é em qualquer local. A gente
só vai poder utilizar essa ferramenta de tentar prever o momento da contaminação nos estabelecimentos que têm manual de boas práticas. E aí eu vou explicar por quê. Porque se eu não tiver o manual de boas práticas, se eu não tiver todos os procedimentos organizados, né, os POPs de lavagem da mão, de higienização do piso, de pré-preparo de alimentos, esse estabelecimento vai estar bem bagunçado, tá? E aí, o que vai acontecer? Como é que eu vou conseguir prever aonde aconteceu a contaminação no estabelecimento que está desorganizado? Que eu não sei onde estão as receitas, qual que é o fluxo de produção, como que se higienizam pisos e mãos. Então, se for um ambiente com muita falta de higiene e desorganização, a gente não vai conseguir utilizar esse método. Então, por isso que a gente viu primeiro o manual de boas práticas, depois a gente viu biofilmes e agora a gente está vendo a PPCC. Relembrando, né, o que é Manual de Boas Práticas? É um documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo os requisitos sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, e o controle e garantia de qualidade do produto final, tá? Então, aquele livrinho que a gente aprendeu como funciona. E aí, quando o estabelecimento está todo organizado, quando é nesse tipo de estabelecimento, Lorena, não tem como ter controle, Lorena está perguntando aí. Imagina que você chega na padaria, aí eles não têm. Fluxo de produção, não tem. Ah, tem dia que começa com pão de sal, que o padeiro começa a fazer pão de sal. Aí tem dia que ele adianta a massa do pão de sal, começa a fazer o pão doce. Aí tem dia que ele está fazendo o pão doce e vai confeitar um bolo que chegou em encomenda de bolo de aniversário. Como é que você vai conseguir identificar o ponto de contaminação no ambiente desorganizado, que não tem ordem? Então, para quem gosta de organização, a PPCC ele é ótimo, ok? Ô, Camila, seria obrigatório, mas acontece? Não, infelizmente, não, né? Aí, às vezes, não acontece por uma série de motivos. Vou dar um exemplo. Quando a gente pega a vigilância sanitária, que a gente vai estudar na nossa última aula teórica, a ação dele seria fiscalizar isso. Inclusive, falou muito sobre a vigilância sanitária esses dias, né? A Anvisa, na aprovação das vacinas. Mas quando a gente pega a Anvisa, lá de Brasília, né, com o diretor, o gerente farmacêutico, o coordenador geral, aí a gente vê uma estrutura maravilhosa. Quando a gente vai capilarizando aqui para o interior, os escritórios da vigilância sanitária, eles têm pouquíssima infraestrutura, apoio, recursos humanos, às vezes faz o concurso, o salário não é bom, tem casos de violência, né, na minha cidade mesmo, uma fiscal da vigilância sanitária foi fiscalizar um açougue. E aí, o açougue, claro que não tinha manual de boas práticas, claro que estava armazenando carne sem ser refrigerada em cima do balcão, claro que estava todo errado. E aí ela foi autuar o local, né? Foi dar uma advertência, na verdade, para o dono do açougue. Ele pegou a machadinha de picar carne e saiu correndo atrás dela para dar uma machadada nela. E para piorar, a fiscal, coitada, a falta de recursos é tamanha que ela não tinha nenhum carro da vigilância sanitária para ir fazer inspeção, não. Ela ia de ônibus, de bairro em bairro, estabelecimento em estabelecimento. Aí ela saiu correndo, né? E aí, por sorte, estava passando um ônibus, deu uma lotação, como a gente chama lá no interior, e ela entrou correndo na lotação e o homem chegou até na porta do ônibus com a machadinha para acertar ela. Então, não dá para a gente exigir manual de boas práticas num local desse? Não dá, porque tem fiscal da vigilância sanitária que corre risco de vida, né? Porque Viçosa tem uma cidade maior, é bem mais violenta, né, do que o interior. Mas, assim, então não dá, às vezes a pessoa não sabe fazer, perdão, às vezes ela está num local que não tem um profissional que possa fazer para ela não pode pagar. Gente, essa é a realidade. Tudo é muito bonito aqui na teoria, em sala de aula, assim, mas quando a gente vai para a prática, tem certas coisas que ficam muito difíceis,
né? E quando eu falo para vocês, por exemplo, ó, seu funcionário tem que ensinar ele a lavar as mãos, vocês ficam rindo, né? Mas eu já peguei funcionário que ele enfiava a mão dentro da calça, coçava as partes íntimas e continuava manipulando o alimento. E não adiantava falar para a pessoa, era a coisa mais simples do mundo, não tinha problema nenhum, nenhum. Eu cheguei a escutar assim, mas eu tomo banho em casa, tipo assim, né? Eu posso coçar as minhas nádegas bem coçadinho e manipular essa salada porque eu tomo banho em casa, entendeu? Então é difícil, na prática é muito difícil às vezes a gente colocar as normas de higiene em prática, né? Falem vocês mesmos, né? É fácil convencer o pai, a mãe, os avós a fazer algumas coisas dentro de procedimento de higiene? Não, né? Tenta implementar o PPCC em casa para ver como é que é. Vamos tentar fazer um dia. Vocês vão ver que não é fácil. Então, esse estabelecimento ele tem que ter tudo organizado e descrito. Lembra que eu falei em manual de boas práticas? É um livrinho que vai ter tudo escrito. A empresa, que tipo de alimento que produz, fluxogramas, as receitas, os POPs, né, que são aqueles roteiro de como que lava a mão, como que limpa o chão, como que limpa a bancada, como que armazena na geladeira, como que descongela, tem que ter tudo escrito, gente. Porque numa empresa grande, não existe isso de eu chamar assim, ô Catarina, me ensina como é que faz, como é que lava a mão aqui. Não há tempo para isso. Pensa, 5.000 funcionários. O nutricionista fica louco. Então, tem que estar escrito que a pessoa tem que ter condições hábeis, tem que ter habilidade para ler esse manual e entender a maior parte do conteúdo sozinho e requerer apenas algumas explicações, né? Ou então, quando ele tiver dúvida, ele abre o manual e consulta rapidamente, ok? Então, aí o técnico em nutrição, nutricionista, observando aí o PPCC e morrendo de rir. Então, lembra que o PPCC é a análise de perigos e pontos críticos de controle? Então, agora a gente vai descobrir quais são esses perigos e pontos críticos de controle. Aí a gente vai ver um perigo, um tipo de perigo. Alguém sabe me definir o que é perigo antes de eu mostrar? Eu vou chamar que vocês estão dormindo. Lorena, fala aí para mim, o que é perigo? Sem olhar no Google, óbvio. Que vai causar algum mal? É uma boa definição. Eu achei essa aí no Google, falando que esses olhos castanhos são um perigo. Quem que concorda com a Tony Tony, arroba Tony Tony? Perigo mesmo, né? Mas podem ser esses, ou, né? A outra ficou encantada aqui. Ou podem ser esses daqui também, né? Tem perigos para todo mundo. Ou pode ser nenhum dos dois, né? Mas para a gente aqui, nem esse, nem esses olhos castanhos são um perigo. Para o APPCC, perigo é outra coisa. E como a Lorena falou, perigo é uma situação que se encontra sob ameaça, ameaça à existência, à integridade de uma pessoa, um animal, um objeto, aquilo que provoca uma circunstância, né? Por exemplo, o fumo é um perigo para a saúde, e como a Lorena definiu muito bem, é aquilo que causa algum tipo de mal. Tá? Então, tudo que causar algum tipo de mal para os alimentos, ou para quem consome os alimentos, a gente vai taxar como perigo no APPCC. Então, aí a gente vai ver o que são perigos da PPCC. Vou dar um exemplo, para vocês entenderem. O que o APPCC encontra e que ele classifica como perigo? No APPCC, perigos são situações ou circunstâncias que podem comprometer a qualidade do alimento. Então, tudo que pode comprometer a qualidade do alimento é um perigo. Aí, um exemplo. A etapa da lavagem das folhas de alface, lá no restaurante. Tem que lavar todas as folhas de alface. É uma etapa que oferece perigo. Por quê? Pois se a gente não lavar direito, o consumidor pode comer alface suja e cheia de vermes e micro-organismos, do jeitinho que está aqui do lado. Então, na hora de lavar uma alface, que é um alimento que a gente come cru, a etapa da lavagem é uma etapa que tem muito perigo. Se a gente não lavar direito, o alface vai ficar contaminado, porque ele vem naturalmente contaminado da horta, porque ele vem sujo de terra.
né? É a mesma coisa que eu falar assim. Vamos supor que eu fale assim, gente, hoje eu vou dar aula e eu vou maquiar para eu dar aula. Eu devia fazer isso toda semana, inclusive, né? Para não ficar com essa cara de defunto que eu fico. Mas aí eu falo assim, hoje eu vou maquiar. Aí eu vou, passo uma base na cara, não ofereceu perigo, né? Porque espalha bastante na cara, ainda mais a minha cara que é redonda, vai o vidro inteiro de base. Aí eu vou, passo um batom, não oferece risco. Por quê? Porque eu consigo passar um batom. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou passar delineador nos olhos. É um perigo, porque a chance de eu borrar e ficar tudo torto é enorme, porque eu não enxergo. Então, algumas etapas do processo de produção de alimentos, elas não oferecem tanto perigo, outras já oferecem muito risco de contaminação, ok? E aí a gente tem que tomar cuidado. E o APPCC vai identificar nessas etapas de produção quais são aquelas que oferecem mais perigo. Para quê? Para a gente se antever, para a gente melhorar aquela etapa antes de produzir o alimento e produzir ele com mais segurança. Agora a gente vai ver os tipos de perigo da PPCC. Quais são os perigos da etapa de produção de alimentos? A gente tem perigo biológico, que nós estamos careca de estudar aqui, micro-organismo, fungo, vírus, né? Que vai chegar no alimento pelas mãos do manipulador ou pela falta de higiene do local onde o alimento está sendo produzido. A gente tem perigo físico, gente. Olha essa matéria aqui. Homem encontra band-aid em lanche. Ou seja, o cara, o chapeiro que fez o lanche dele, estava com o dedo machucado, deixou o band-aid cair dentro do lanche do homem. Então, é um perigo biológico? Não, é um perigo físico. Você vai mastigar band-aid achando que é o quê? Lanche, né? Aí, perigo físico são materiais que podem chegar ao alimento com pedaços de vidros e pregos, ou band-aid, ou então, igual uma aluna minha lá em Teoflotone, meu Deus, falei a cidade, mas não falei o restaurante, tá bom. Lá em Teoflotone achou, num restaurante lá do centro da cidade, bem movimentado, pra vocês não irem lá, aqueles clipes aqueles grampos de grampeador, sabe? E bem fechadinho, ou seja, estava numa folha de papel e caiu dentro da panela. E aí ela bem combinando que partiu o bife, assim apareceu aquele grampo gigante no meio do prato dela. Já acharam aquele clipe de papel também, né? Pedra no feijão, quem nunca achou uma pedra no feijão que na hora de cozinhar a pessoa não catou direito ou não catou, aí aquelas pedrinhas que vem no saquinho acabam indo parar na panela, né? Enfim, vários tipos de contaminantes físicos. E perigos químicos também, né? Que aí pode ser sanitizante, que vem da própria indústria da própria higienização da indústria, né, da instalação, metais pesados, inseticidas, ou substâncias químicas que a gente coloca no alimento com um propósito. Não sei se vocês lembram alguns anos, isso tem muitos anos. Norma deve ter para mais de 10. Depois eu vou até pesquisar, de quando eles descobriram uma adulteração no leite, em alguns tipos de leite, da Parmalat principalmente, e aí descobriram que o leite estava cheio de soda cáustica, citrato e água oxigenada, porque o leite chegava extremamente contaminado na indústria, não poderia ser envasado em caixinha Tetra Pak, né? Não poderia ser pasteurizado, mas aí para dar uma burlada, uma disfarçada, nesse leite estragado, eles colocavam água oxigenada, soda cáustica, e isso foi uma bomba na época, né? Passou em tudo quanto é jornal, fizeram memes, né? Na época nem chamava de meme, fizeram piada, falando que a pessoa ia tomar leite e já ia descolorir o cabelo, ia ficar loura, e por aí. Esse tipo de contaminação que a gente chama de perigo químico, que pode acontecer em algumas etapas do processo. Ou então, um exemplo mais recente, deve ter o quê? Uns 2 anos, ou talvez um pouco mais, que descobriram aquela adulteração na cerveja Baker, em Belo Horizonte, na cervejaria Baker, né? A cerveja era Belo Horizontina. E aí descobriram que tinha um produto que era tóxico, e a maioria das pessoas que tomavam essa cerveja passavam mal, algumas até morriam, né? Tiveram perda da função renal e morreram.
E aí descobriram o quê? Que na etapa de produção lá, num dado momento, aquele produto, ele servia ele era colocado no tanque de resfriamento, para o tanque resfriar mais rápido, só que em alguma etapa ali do processo de fabricação da cerveja, o produto entrou em contato com a cerveja, foi envasado e as pessoas se contaminaram bebendo ele, ok? Então, esses são os três tipos de perigo: o químico, o físico e o biológico. Aqui a gente tem um resuminho, né, dos três tipos que podem o quê? Deixar o alimento aqui, ó, contaminado. Então, quando a gente fala em contaminação química, pode ser lixo industrial, pesticida, lubrificante, produtos de limpeza, antibiótico, alergênico, né? Quando a gente aplica antibiótico na vaca, dependendo do tipo de antibiótico, você pode passar para o leite, tá? A gente tem aqui as contaminações físicas. Tem metal, inseto, fuligem, lasca de madeira, caco de vidro, fio de cabelo, que é o mais comum, lasca de unha, plástico, pássaros e roedores, né? Nossa, Márcia, mas assim, um roedor é um roedor. Eu já contei a história do local que a pessoa estava comendo a feijoada, e aí ela serviu a feijoada no restaurante e ela viu aquele pedaço enorme de carne e falou: Nossa, aqui, peguei um pedação. Na hora que ela enfiou o garfo na carne e levantou, era um rato. Todo ano eu conto essa história, gente. Não é possível que eu não contei nessa turma. Não contei, vocês não lembram. A Cleonice está falando credo. Gente, é porque essa história é antiga. Eu devia ter a idade de vocês quando a pessoa me contou. Era num restaurante, né? Um restaurante de uma empresa, desses restaurantes enormes. E aí teve um dia lá que era feijoada. Aí esse vizinho meu foi servir. E aí, como é cada um serviu o tanto que queria, é claro que todo mundo vai pescando as carnes. Ele pegou um pedação de carne e colocou. Quando ele deu uma garfada e levantou um ratinho, um rabinho despendurado, o feijão pingando. Acharam barata na pizza? Ai, que nojo, credo. Barata, gente, também é super comum. Se você achar uma perna de barata no arroz, joga pra lá e come, porque mentira, não faz isso não, joga tudo fora. Porque barata é super comum. Aqui na minha casa, não, mas esses restaurantes grandes é muito difícil não cair uma barata no alimento, tá? Sorte que cozinha. Então a gente, né, come a perninha da barata, mas pensa bem, tá limpa, né? Então, o problema é aquela serrilhinha que tem na perna dela, se passa na garganta, vai irritar, né? Vai dar vontade de tossir. Mas, então, continuando aqui, e de contaminação biológica, a gente tem bactéria, toxinas, vibriões, micro-organismos, fungos e bolores. Agora, vamos entender como é que a gente monta os planos de APPCC. É tudo no papel, gente. Tudo no papel, tá? Então, qual que é a etapa 1? Qual que é a primeira coisa que a gente faz para montar um planejamento de APPCC? Que é um planejamento que vai identificar os perigos e a gente vai evitar que o perigo aconteça para que a gente evite a contaminação. A primeira coisa que a gente vai fazer é escolher a equipe com a qual a gente vai trabalhar, tá? E de preferência que seja uma equipe multidisciplinar, que tenha profissionais de várias áreas. Então, tem que ter o copeiro, que entende do fluxo de produção, o nutricionista, o técnico que tem contato com a produção todo dia, o rapaz do setor de compras, que pode auxiliar também, que ele que vai saber dizer para a gente, por exemplo, se a gente compra um produto de pior qualidade, consegue produzir um alimento de boa qualidade, ou então se o preço do que a gente está querendo está muito elevado, se é possível comprar. Às vezes a gente tem que mexer com o equipamento, tem que chamar a galera da manutenção, eletricista, né? Então tem que ser uma equipe multidisciplinar para montar um APPCC, ok? Mas, por favor, tá? Sem manipulador com a cara suja de sangue. Porque saiu uma foto da galera da série Umbrella Academy, né? E aí o número 9, né? Número 5, esqueci o número dele. Tá com a cara suja de sangue. Etapa 2, identificação do produto, tá?
A PPCC, gente, não é feito na indústria como um todo. A gente faz uma PPCC para cada preparação que a gente serve no restaurante. Daí o trabalho. Então, se você serve café, tem que ter um planejamento só para o café. Se você serve bolo, tem que ter um só para o bolo. Se você serve canjiquinha, tem que ter um só para canjiquinha. Se você serve arroz comum, tem que ter um só para arroz comum. Se você serve arroz com frango, tem que ter um só para arroz com frango e por aí em diante, tá? Então, tá vendo que tem que ser um lugar organizado? Se você pega um restaurante que não tem manual de boas práticas, não dá para fazer a PPCC, ok? Daí eu coloquei aqui, né, que a gente faz a PPCC da canjiquinha, do bolo de cenoura, da sopa de banana, do sushi, do lombo assado, do ovo frito, para todas as preparações, para cada preparação tem uma PPCC, tem um planejamento, ok? Etapa 3, depois que você escolheu a equipe e já listou quais alimentos você quer fazer o PPCC, em quais alimentos você quer identificar os pontos de contaminação, quando o alimento vai estar contaminado, a gente vai montar um fluxograma. E uma dica, tá? Aprendam a montar fluxograma bem aprendido. Porque quando vocês fizerem aula com o João Tomás, ele vai pedir relatório, ele vai pedir fluxograma, e vocês têm que saber montar, tá bom? Ele vai ensinar também, mas já entendam o que é um fluxograma, ok? E aí eu já digo para vocês, fluxograma é um tipo de diagrama, né? E pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo. É um esquema, mas não é aquele esquema que, quando era presencial, vocês tinham de beijar um menino, uma menina, na festa da cidade, na Semana da Cultura, na festa de Paulista, na festa de agosto e Sabinovos. Não é esse tipo de esquema. É um esquema representativo mesmo, ok? E aí você pode elaborar o seu fluxograma, ou você pode vir aqui num livro igual a esses e achar ele pronto na internet, tá bom? Aqui a gente vê o índice desse livro, a gente tem fluxogramas de tudo, ó. Fluxogramas de preparo de carnes bovinas e suínas assadas. Fluxogramas de preparo de carnes assadas recheadas, ou seja, não é igual de cima, porque aqui já entra o recheio. Fluxogramas de preparo de carnes bovinas e suínas grelhadas. Fluxogramas de preparo de carnes empanadas e adorê. Fluxograma de carne moída, na página 12, do preparo de feijoada, do frango xadrez, panqueca, torta, massa com molho, tá? Então, para cada preparação, tem um tipo de fluxograma. Tem pergunta aqui no chat. Deixa eu ver. Que horror, que nojo. Não, Lorena, o rato estava morto, por quê? Muito provavelmente ele caiu no caldeirão de feijoada quando estava cozinhando. Então, no frigir dos ovos, todo mundo que comeu aquela feijoada comeu o caldinho do rato. É nojento? É, mas acontece. Por isso que a gente tem que preparar a comida com o máximo de higiene. Casamento na roça, eu amo. Mas se eu chegar e ver que eles não estão preparando com higiene, eu não como. Por quê? Porque eu tenho que ver fazendo. Inclusive, na minha região, aqui eu não sei como que é. Na minha região, eles têm um tal de fazer a comida um dia antes. Gente, como é que vai fazer maionese para, sei lá, 200 pessoas? Que geladeira que vai guardar essa maionese? Nenhuma, né? Porque não vai ter geladeira que cabe essa maionese. Aí eles deixam do lado de fora, com um paninho de prato bem ordinário, assim, igual uns que eu tenho aqui em casa. E aí aquela comida vai azedando de noite, no outro dia, quando você. Às vezes tem casamento que você vai, na que você mexe na maionese, ela já está soltando bolha já de ar, de tanta fermentação que tem ali no meio. Então, assim, quando você prepara comida para muita gente, a chance disso acontecer é enorme. Vai fazer a maionese, coloca o tacho dela do lado como é que chama? Que é trem, gente? Do galpão de guardar ração, que é um lugar que dá muito rato, por exemplo. Ou então debaixo do telhado, meu telhado não tem forro, aí tá passando barata lá em cima, cai no meio. Enfim,
Vocês entenderam, né? A chance de contaminar alimentos em grandes quantidades é muito grande. Aí aqui eu trago para vocês um fluxograma. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho aí? Estão? Então tá. Olha só, isso aqui que é um fluxograma, gente. É um esquema, tá bom? Então, olha só, fluxograma de preparo de carnes bovinas e suínas. Então, você vai receber a carne, tá? Aí, em seguida, qual que é a próxima etapa? Armazenar. Qual que é? Aí pode ser armazenar por um dia, 10 dias, meia hora, enfim, depende do restaurante. A segunda etapa nesse fluxograma, pré-preparar a carne, né? A terceira etapa, você vai pré-cozer ela em chapa quente. Então, você vai fritar a carne numa chapa quente. Pré-preparar aqui é picar, desossar, cortar. Depois, vocês vão fazer ela cocção por imersão, tá? Então, vai colocar ela, por exemplo, no forno para assar inteira, ou então na fritura. Aqui, como é assada, vai ser no forno. Depois vai resfriar até 55 graus, porque ela vai estar lá mais de 100, né? Vai deixar ela resfriar sem cortar. Aí, qual que é a próxima etapa? Preparar o molho da carne. Depois, refrigerar esse molho, tá? Ou então, preparar o molho, já colocar na carne e fatiar. Tem duas opções, né? Você pode refrigerar o molho, depois colocar na carne, fatiar e aquece tudo junto. Ou então você já coloca o molho na carne, fatia e serve. Depois de preparado o molho colocado na carne, você vai porcionar em placas, né? Em formas, em locais para servir as unidades. Aí a próxima etapa é aquecer o forno, adicionar o molho fervente, decorar e distribuir. Tá? Isso aqui, gente, é só o fluxograma de preparo da carne. Agora, a partir desse fluxograma, é que a gente vai identificar onde, nessas etapas aqui, que está o risco de contaminação. Fala aí para mim, Elone, em que etapa dessas aí que você acha que tem risco de contaminação? Que essa carne assada com molho pode ser contaminada? A massa, tipo assim, eu acho que corre risco em quase tudo, né? Se não houver a higiene correta. Não, mas tem umas que correm mais risco. As que, tipo assim, que a pessoa tem que mexer mais com o alimento. Muito bem, aquelas em que o alimento vai ser mais manipulado, né? Por exemplo, aqui quando fala, cadê? Em porcionar, cortar a carne em porções, né? É uma etapa que oferece muito risco, certíssimo. Aí, agora a gente vai fazer o APPCC propriamente dito, né? Então, primeiro fez fluxograma, beleza? Agora, etapa 4, análise de perigos, identificação de medidas preventivas. Então, a gente vai realizar isso para cada perigo que a gente encontrar, tá? E aí, para cada etapa elementar identificada no fluxograma. E aí, a gente fazendo isso, a gente espera o quê? Identificar a situação de risco, elaborar uma lista das causas dessa situação de risco e avaliar avaliar o risco correspondente, né? Ou seja, levantar a probabilidade do aparecimento do perigo de acordo com a significância, severidade versus probabilidade. Então, tem riscos que são muito severos, mas a chance dele ocorrer é muito baixa. Tem risco que ele é muito besta, mas a chance dele ocorrer ela é muito grande. E tem risco que ele é muito severo, ele é muito arriscado, e a chance dele ocorrer também é muito grande. Agora, como que a gente faz isso? Que já deve ter dado nó na cabeça de todo mundo, né? Vamos lá, vamos aprender. Então, gente, fazer a PPCC é isso aqui que eu vou fazer com vocês agora, tá bom? Primeira coisa, aqui é um fluxograma de preparo de feijoada. Então, o primeiro ponto de risco aqui que a gente tem é no armazenamento. Alguém sabe me dizer por que oferece risco ao armazenamento? Risco para o alimento?
Lembra aqui, ó, você vai armazenar as carnes, né? E o feijão, porque ainda vai picar a carne, salgar a carne, cozinhar feijão, colocar tempero, colocar a carne, porcionar em cumbuca e armazenar em temperatura ambiente antes de servir. Lorena falou que é risco de bactérias, vai ter que ser mais específico. E Leidmila foi ótima, tem que armazenar em local limpo. É um risco, isso mesmo, Leidmila, quando o local não é limpo. Nossa, Camila foi cirúrgica, temperatura adequada, né? Que Cleo falou aqui, se armazenar de forma errada, pode proliferar micro-organismo. Muito bem, dona Cleonice. Então, eu coloquei aqui um dos perigos. Pode ser o local limpo, que a Lady Mila falou, pode ser a temperatura. Qual que é o risco? A geladeira com temperatura elevada e as carnes vão estragar. Não corre esse risco? Vai imaginar lá o almoço para a sogra. A sua geladeira está capenga, velha, gela que não gela. Não corre o risco de você comprar 30 quilos de kit feijoada lá no Ararinhas? Aí você coloca na geladeira, a geladeira dá um defeito de madrugada, dá um pico de luz, queima e a carne fica fermentando lá dentro a noite toda. Corre o risco, não corre? Então, ó, primeiro perigo, é isso que é o APPCC. Você vai pegar o fluxograma e identificar. Primeiro perigo. Perigo, não quer dizer que está acontecendo. A geladeira pode estar com a temperatura elevada. As carnes podem estragar. Então, perigo 1, carnes estragarem na geladeira, no armazenamento. Ô, Márcia. Oi. Desculpa te interromper, mas é porque eu fiquei com uma dúvida. Tipo, se a gente for em restaurantes diferentes e tiver o modo que eles forem para a feijoada for diferente, vai ser informações diferentes que a gente vai ter que colocar, né? Ótima pergunta, ótima colocação, na verdade. Obrigada. A cada restaurante, a maneira deles prepararem o prato é um fluxograma diferente. Então, se eu fizer o APPCC na feijoada aqui do restaurante do IFMG, né? Do refeitório nosso aqui, o fluxograma vai ser 1, o APPCC vai ser 1. Eu posso usar esse APPCC lá para o restaurante de Carbonita, ou de Carmésia, ou para um restaurante lá em Guanhães? De jeito nenhum. Porque o modo de preparo, as técnicas são diferentes. Até a quantidade de comida. Aí a gente tem que fazer um novo APPCC para aquele restaurante, para aquela feijoada que é feita lá. A não ser que sejam idênticas, né? O modo de preparo, o fluxograma, tudo idêntico. Ok? Ah, muito obrigada. De nada, de nada. É Camila, né, que perguntou? Isso. Então tá, de nada, Camila. Então vamos lá, ó, Camila, perigo e todas, né? E todos. E todas, né? Como falam agora. Perigo 1, as carnes estragarem na geladeira. O primeiro perigo que você identificou no processo de preparo da feijoada. Lembra, gente, isso é feito antes de fazer a feijoada, tá? Porque aí a gente já programa tudo para na hora que a gente for fazer a feijoada, a gente fazer do jeito certinho. Resolução. Aí, a primeira coisa que você faz para resolver o problema, você pergunta assim: este perigo coloca em risco o alimento? Se as carnes ficarem dentro da geladeira, corre risco da feijoada sair estragada? Se as carnes ficarem apodrecendo lá dentro, você colocar carne podre na feijoada? Claro, né? Então, se a resposta fosse não, então eu diria que essa etapa não é um ponto crítico de controle, não é um perigo. Porque na próxima etapa a gente vai conseguir evitar a contaminação, né? Mas como é sim, então essa etapa, que é armazenamento aqui na geladeira, é um ponto crítico de controle. É uma etapa que tem perigo, né? Então, o que eu faço para resolver? Ações para resolver. Eu coloco lá no meu quadro de avisos que os funcionários têm que checar a temperatura da geladeira 3 vezes ao dia, para garantir o quê? Que a geladeira está funcionando, que a temperatura está adequada e que as carnes que eu vou armazenar ali não vão estragar. O funcionário vai saber que é por causa da feijoada? Não. Ele só vai saber que 3 vezes por dia ele tem que checar a temperatura.
Por quê? Porque a gente identificou aqui no processo de preparo da feijoada que o armazenamento em temperatura elevada, a carne estraga. Então, eu já previno isso todos os dias, checando 3 vezes por dia a temperatura da geladeira. Nossa, Márcia, mas que chatice. Aqui em casa eu não faço isso, não. Por isso que quando a geladeira dá um defeito, a comida toda estraga dentro da sua geladeira, você não fica nem sabendo por quê. Agora, num restaurante, a gente faz isso rotineiramente. A gente afere a temperatura da comida no balcão de distribuição, às vezes até 4, 5 vezes durante todo o período de distribuição de comida. Nos restaurantes, a gente tira uma pequena amostra de comida e guarda nos saquinhos congelados para fazer análise microbiológica, para ver se tem micro-organismo ali, para ver se a comida não está contaminada todos os dias. Ah, mas faz essa análise todo dia? Não. Deixa ela congelada. Se, por exemplo, Lorena passou mal, segunda-feira, lá no refeitório, e servir o estrogonofe, a gente vai lá no freezer, pega a amostra de estrogonofe e manda para análise. Se não tiver micro-organismo, porque Lorena comeu algum cachorro-quente num podrão desses da vida e passou mal com outra coisa, e não com o estrogonofe que ela comeu. Ok? Ô, Márcia, Oi. eu tô lutando para fazer o povo parar de guardar comida em cima do fogão e dentro do forno. Agora eu vou ter que falar para eles conferirem a temperatura? Ah, pelo menos conferir se a geladeira está funcionando. É Catarina, né? Ou é Thalia? Eu sempre confundo vocês. É Catarina? Oi? Sou eu, Márcia Catarina. Tá, porque eu não estou vendo lá o coisa. Mas então, Catarina, é isso. Você vai ter que falar agora com a sua mãe, além dela não guardar em cima do fogão nem dentro do forno, para ela dar uma olhadinha na geladeira se ela está pelo menos o motor zoando. E mesmo assim é bom conferir o congelador também, que às vezes o motor está funcionando, mas não está gelando. E o congelador vai, ó, pro buraco e derrete tudo. Tá bom? Então, mais uma coisa para você ensinar aí na sua família, é te xingarem e falarem que você tá chata. Então, vocês entenderam como que funciona? Vamos voltar lá no início. Primeira coisa, a gente identifica um ponto de perigo, um ponto uma etapa do processo de fabricação que pode ter contaminação. Aí é no armazenamento. Por quê? Porque a geladeira pode estar com temperatura elevada. E aí as carnes vão estragar. Aí as carnes estragando na geladeira é um perigo. A resolução. Se isso não coloca o alimento em risco, eu não me preocupo, não é um ponto crítico de controle. Eu posso guardar lá de qualquer jeito. Mas como coloca, então é um ponto crítico de controle. Como que eu controlo esse ponto crítico, esse perigo? Eu vou checar a temperatura da geladeira 3 vezes ao dia, no restaurante, né, de grande porte, que serve muitas refeições. Em casa, só de eu chegar ao ouvido assim, não, a geladeira tá zoando, tá ok, tá funcionando. A carne que eu coloquei aqui congelou. Então, amanhã eu posso fazer feijoada tranquila. Aqui a gente tem outro ponto. Na mesma feijoada, um segundo ponto que a gente identifica. Na hora de picar as carnes separadamente, qual que é o perigo? Mão do manipulador suja. Já pensou? Vai picar lombinho, costelinha, linguiça, pé de porco, orelha de porco, aí a pessoa está coçando as partes íntimas e picando as carnes. A mesma coisa, perigo 2, a mão do manipulador suja, contaminando a carne na hora de picar a carne. Resolução, é um perigo que coloca em risco o alimento? Não, então essa etapa não é um ponto crítico de controle, mas sim, ela é porque vai contaminar as carnes. Então, como que a gente resolve? O manipulador deverá lavar as mãos com água e sabão a cada 30 minutos. Ah, mas lá em casa ninguém vai fazer isso. Na sua casa, não. Mas num restaurante que serve comida, no refeitório, numa empresa, no presídio, no hospital, os manipuladores vão ter que fazer isso, tá? Ah, mas é só no dia da feijoada? Não. Esse tipo de ação aqui vai servir para todas as preparações, tá? E aí todos os APPCCs têm que ter ele, ok? E aí é tudo no papel, gente. Esse planejamento aí a gente vai fazendo para todas as etapas e vai descrevendo todas as ações de correção
e vai deixando lá para os funcionários, ok? Agora, as ações finais, né? Depois que a gente identifica e analisa os perigos e pontos críticos de controle, o que que a gente faz? A gente monitora esses pontos críticos de controle. Então, toda vez que alguém for picar carne para fazer a feijoada, a gente vai monitorar para ver se o manipulador está lavando as mãos, tá? A gente monitora os PCCs, a gente promove ações corretivas, tá? Então, se o manipulador não está lavando a mão, se chama ele, ensina ele, corrige, cobra, com educação, claro. E a gente documenta e registra todo o processo. Então, isso que eu fiz aí com você, tem que estar num documento, todos os pontos críticos, tem que ter o fluxograma, a numeração das etapas de produção e os pontos críticos de cada etapa. Tudo registrado em documento, tá bom? Agora, eu queria saber se depois desse blá, 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 todos vocês entenderam o que é o APPCC. Tem certeza, gente? Ué, quem está acordado entendeu, né? Quem está dormindo não está nem respondendo. É só a Lorena que entendeu, Camila. Nem Cleonice, que estava futricando aí, não respondeu. Mariana. Então tá, que bom que vocês entenderam. E sextou, eu vou encerrar essa aula, deixa eu dar uns avisos. Eu vou colocar lá para vocês o questionário, tá? Vai ser um questionário. E vou deixar ele aberto de segunda agora até a outra segunda, uma semana, tá bom? Se eu conseguir colocar antes, tudo bem, mas eu vou deixar até a outra segunda-feira, mesmo que eu coloque amanhã ou domingo, tá bom? E no mais, é só isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandam uma mensagem no WhatsApp, ok? Beijo para vocês, boa sexta-feira. Ô, Camila, mas essa elaboração do PPCC não é assim, não. Nossa, para elaborar o PPCC tem que dar aulas e aulas e aulas e aulas, e geralmente é o pessoal superior que elabora, tá bom? O técnico só aplica. Beijo, gente. Bom final de semana. Tudo de bom para vocês. Eu espero que vocês tenham um final de semana de descanso e bastante série Netflix.